Bom dia, amigos, tudo bem? Bom, estamos aí na lição 4 desse trimestre, né? Hoje, lição de segunda-feira. Ontem nós vimos então a história de Davi, em que ele caiu em pecado com Betseba, mulher de Urias, e então nós vimos também que ele tentou de tudo, todas as formas, encobrir o seu pecado, né? Até mesmo colocando Urias ali na frente de batalha, e Urias foi morto por isso, né? Então Davi cometeu esse pecado. E hoje nós vamos então ver sobre a continuação dessa história, né? Despertando a consciência. Davi cometeu esse pecado e alguém precisava contar para ele, né, que Deus estava muito triste. E isso caiu nas mãos do profeta Natan. E agora Natan estava ali com aquela batata quente, né, nas mãos, e ele precisava desenrolar essa conversa com o rei Davi. Mas ele não sabia muito bem como fazer. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que ele procurou orientação de Deus, né? E a maneira como ele aborda Davi é uma maneira muito interessante, porque ele muito bem poderia ter esbravejado, ter se perdido ali, falado de forma áspera com Davi, poderia ter apontado o dedo no rosto de Davi, mas ele sabia que Davi tinha uma maneira diferente de julgamento, né? Então talvez se ele fizesse isso, se ele fosse com uma acusação direta até o rei Davi, talvez Davi não tivesse ouvido ele, ou não tivesse se arrependido da forma como ele se arrependeu. Então, lendo o relato bíblico, né, ali de 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 14, a gente vê que Natan ele começa contando uma história ali de um senhor que tinha uma fazenda com vários animais, né, várias ovelhas, e depois então ele fala que existia um outro senhor que tinha apenas uma ovelhinha, né, que havia crescido ali no meio deles, dentro da casa deles, né? E o Senhor então, ao receber um convidado especial, ele pede para que os seus servos fossem e pegassem a única ovelha que aquele outro homem tinha, e matassem e servissem então para aquele convidado dele. E quando Natan está contando essa história ali, Davi ele fica indignado, né? Davi já tinha no seu passado, ele foi um pastor de ovelhas, então ele fica indignado ao perceber, né, que aquele homem havia pego a única ovelha que aquele senhor tinha. E Davi então pergunta para Natan: quem que é esse homem, né? Nós precisamos fazer justiça, quem que é esse homem? E Natan então pega e fala para ele: este homem é você é este homem. E Davi então cai ali a sua consciência, né? Cai ali a sua ficha, né, de que o pecado que ele havia cometido. Mas o interessante é que Davi, quando ele descobre, né, que quando sua consciência recai ali sobre ele, né, ele fala no texto aqui que ele havia pecado contra Deus. E ele pede perdão, ele fala: não, profeta Natan, eu preciso pedir perdão para Deus, eu pequei contra Deus, né? Eu pequei contra o meu Senhor, eu pequei contra Deus. Não pequei apenas contra Betseba, né? Ele não havia pecado apenas contra Betseba ou contra Urias, mas ele havia pecado contra Deus. E ele reconheceu isso. Na sua consciência, ele reconheceu que ele havia pecado contra Deus. E quantas vezes nós temos cometido pecados contra Deus? Quantas vezes nós temos caído em tentação? Quantas vezes nós temos deixado com que as nossas emoções carnais venham sobrepor a nossa consciência espiritual, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos, assim como o rei Davi foi repreendido ali pelo profeta Natan, muitas vezes nós somos repreendidos por algum membro da igreja, por alguma pessoa que nós temos assim afinidade ou intimidade. Essa pessoa chega até nós e nos repreende por alguma falha, né? E qual tem sido a nossa atitude? Nós estamos tendo essa atitude de humildade, de reconhecimento, a nossa consciência está realmente voltada para aquilo que Deus pede de nós? Então que nós possamos estar nos humilhando, né, cada dia mais,
e reconhecendo que somos pecadores e que a única pessoa que pode nos perdoar, nos livrar dessa natureza pecaminosa é Jesus Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem diversas maneiras de chamar a nossa atenção e que nós possamos, ao sermos chamados a atenção por algum pecado que nós cometemos, precisamos ter a consciência de que somente o Senhor é o único que pode nos perdoar. Precisamos ter a humildade de reconhecer que nós pecamos, erramos e que temos cometido muitas falhas, mas o Senhor está de braços abertos, pronto para perdoar os nossos pecados. Senhor, nos acompanhe nesse dia também, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.